Começando com mais um tutorial aqui, e hoje vai ser como fazer uma arte de stories, tá, pro Insta. E eu vou começar aqui então criando um novo documento. Aqui o meu já está marcado aqui, mas lembre-se sempre de que é 1080 de largura por 1920 pixels de altura, tá? Então ele vai ter mais ou menos esse desenho aqui, essa proporção que tá aqui, essa orientação que tá aqui, tá bom? Então vou em criar, aqui vai abrir a minha tela em branco, como normal, né, como sempre, e aqui eu já deixei separado alguns arquivos, tá? Então eu vou fazer um post sobre o Alok, acho que todo mundo conhece aí, e pode ser interessante, é algo que está bem em alta e vamos ver o que vai dar. Bom, eu vou começar aqui sempre pelo fundo, tá? É uma preferência minha isso daí, agora tanto faz, tá? Então eu peguei uma imagem de um sunset, de um pôr do sol na praia, eu peguei, arrastei ela. O meu Photoshop ele é o 2019, então eu não preciso apertar o Shift. Mas caso o seu precise, então é só você redimensionar, apertando pela ponta e segurando a tecla Shift do seu computador. Então, beleza, eu coloquei aqui. Vamos partir para as réguas. Eu vou colocar uma aqui no meio e outra aqui no centro, bem para dividir a minha tela. Vou criar um quadrado de uns 80 pixels. Então, digitando aqui 80 pixels. Meu quadradinho está aqui. Eu acho que está num tamanho interessante. Essas margens eu sempre coloco para deixar ele numa dimensão boa e não vazar tanto para os cantos, ou muito para cima ou muito para baixo. Isso aí é uma preferência minha e eu tenho trabalhado muito bem assim, tenho gostado. Agora puxar uma aqui para baixo e uma aqui do lado. Caso o seu Photoshop, quando você abre ele, não tem essas réguas aqui do lado, é só você apertar o Ctrl R, que ele já vai ativar para você, é só você puxar. Lembrando que quando você passa pelo meio, puxando uma régua, ele vai dar meio que uma travadinha, e aí você vai conseguir sentir que ali é o meio, tá? Então a minha orientação já está aqui, já está beleza, fiz aqui o meu grid já, e aí eu posso ver como que fica mais interessante para colocar. Eu acho que aqui tá legal. E agora eu vou jogar uma cor sólida. Então eu venho aqui neste ícone, clico lá em cima em cor sólida e eu vou trabalhar nesse tom aqui de azul bem clarinho. É claro que depois eu posso alterar conforme eu for achando que fica mais interessante. Aqui eu tenho vários modos de mesclagem. A princípio eu não vou mexer neles, vou mexer apenas na opacidade. Vou deixar ali em torno de 75% de opacidade. Acho que está interessante. Aí eu vou jogar como se fosse um degradê, mas eu não vou fazer ele pelas camadas. Eu vou usar aqui um pincel. Eu vou colocar ele num tamanho bem grande. Aqui ainda está pequeno. Ainda está pequeno. Vou colocar aqui com 3.000 e pouco, aí está muito grande. Bom, vamos digitar. Acho que 1000 pixels é interessante. 1500, vamos ver. 1500 está legal. Eu vou deixar a dureza dele bem baixa, deixar ali com 12%,
E vocês vão ver o porquê disso. No caso, a dureza ela está relacionada a essas bordas aqui. Tá? Esse que está mais nítido, ele está com uma dureza maior. E aqui está uma dureza menor. Tá? Então, vou usar uma dureza menor. Um branco. Sim, eu acho que era mais ou menos a ideia. Porém, eu não quero a cor branca, tá? Eu venho aqui em sobreposição de cor. Eu vou colocar algo um pouco puxado pro amarelo, talvez. Um amarelo bem clarinho. E aí eu vou mexer na opacidade. Eu vou aumentar ele um pouco antes de tudo. Isso aqui tá parecendo um sol. É mais ou menos essa ideia mesmo. E eu vou trabalhar na mesclagem dele. Então, para fazer um teste, eu vou colocar a multiplicação e vou mexer na opacidade. Acho que assim tá interessante, com 88% aqui. Vou aumentar um pouquinho, deixar... Ele não está no centro, então a maior parte dele está aqui para cima da tela. Beleza. Acho que o nosso fundo, o nosso background vai ser esse. E depois disso a gente vai fazendo outros testes. Aqui eu já tenho a imagem toda separada dele já, tá? E eu vou deixar isso disponível num link na descrição. Vou arrastar para cá. A imagem dele está numa qualidade boa, então dá para aumentar legal, que não vai perder a resolução. Sempre tenta conseguir algumas fotos assim que elas tenham uma resolução melhor. Se já tiver recortada, você vai economizar bastante tempo, mas muitas vezes não vem recortada e aí a gente tem que dar um jeito mesmo. E eu vou ensinar como recortar a foto num vídeo mais pra frente, beleza? Por enquanto eu só tô passando mais a parte de montagem mesmo. Bom, coloquei aqui. É claro que a gente não pode deixar isso aqui aparecendo assim. E aí é a parte que agora a gente entra aqui. Selecionei a camada dele, vou abrir uma outra camada por cima e vou vir aqui em degradê. Esse meu tá em branco, tá? Tá de branco para branco. Mas você pode mudar também. Eu acho que aqui tá uma altura boa, mas ele ainda, né, claro que tá mostrando ainda ali o corte da foto dele. Então eu vou dar um Ctrl J para duplicar. Ainda tá aparecendo, vou dar Ctrl J de novo. Agora melhorou um pouco, mas para garantir eu vou dar mais um Ctrl J. Nota que a altura dele aqui também aumenta, tá? Então eu vou pegar essa camada aqui de cima, olha lá, camada 2, copiar 3. Porque eu abri uma camada 2 e fiz 3 cópias delas a mais. Selecionei todas. Eu venho e dou um Ctrl E e aí virou uma camada só. Eu prefiro trabalhar assim. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho pro lado. Dei o Enter. Agora eu venho em efeitos. E eu vou colocar uma sobreposição de cor. Uma cor sólida talvez pode ser interessante, mas eu também tenho a opção de colocar um degradê. Eu acho que assim tá interessante. Na verdade eu gostei até mais desse degradê do que tá aqui no fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter esse degradê aqui de baixo, tá? E vou alterar aqui. Primeiro vou alterar a cor daquele círculo. Quero trabalhar com essa cor daqui. Nota que quando você clica aqui, ele já aparece esse conta-gotas e você pode pegar a cor dele.
Tá, então eu quero usar essa cor aqui. Beleza, já foi ali. Essa cor eu achei que tá legal. E vou trabalhar agora com essa cor daqui do fundo. Aí eu vou querer usar uma cor mais aqui, olha. Ou então você pode variar também. Talvez um azul mais escuro. Pode ser interessante. Deixa um pouco mais pra cá. Tá, acho que aqui tá legal. É interessante também falar que essas cores, tanto do degradê quanto as do fundo, né, na verdade degradê e fundo, elas têm uma certa harmonia com as cores da roupa do Alok também. Isso te ajuda muito, tá? Então, vamos aqui de novo, vou subir um pouquinho aqui. Agora eu quero mexer de uma forma um pouco fora de proporção, tá? No meu caso agora, eu vou segurar o Shift e arrastar para baixo. Você pode ver que ele só mexe na altura. Ajustei aqui um pouquinho. Beleza, acho que dá pra misturar um pouquinho mais aqui. Tá. Agora foi muito 77, eu acho que tá interessante. Então, e aí pra essa parte de agora, vamos colocar o logo dele, que também tá em PNG, tá sem fundo. Muitas vezes, quando você vai fazer um serviço, ele já vem. Sim. Aí logo, você tirar o fundo dele às vezes é um pouco complicado, então tenta ver em qual condição que está o logo já antes para você saber do tamanho do seu serviço e quanto tempo vai durar. Bom, vamos lá. Aqui eu vou escrever o nome do evento agora, vou colocar um nome bem genérico, que é mais como exemplo mesmo. Então, eu vou colocar algo como Sunset. A fonte que eu estou usando aqui, ela se chama Phantom, tá? E aqui a variação dela é a Black Caps. É uma fonte que eu acho bem interessante, bem moderninha. Vou aumentar um pouquinho. Aí, para agilizar, eu vou dar um Alt e vou arrastar, vou clicar e arrastar aqui o Sunset, que vai duplicar. E aí eu vou trocar para essa fonte aqui que chama Cream Peach, tá? E vou escrever Sunset Party. Nota que ela tá selecionada aqui para tá inteira maiúscula, tá? Então eu vou tirar aqui. Quero deixar o P maiúsculo. Pronto. E aí eu vou colocar ele como se fosse sobreposto. Só que para diferenciar eu tenho que colocar ele numa outra cor. Então, aí a gente vai mexer na nossa paleta de cores. Vamos fazer um teste com esse rosa. Que um rosa pro pink assim fica interessante, tá? E aí eu vou fazer um efeitinho bem rapidinho aqui, que isso pode facilitar para você. Você vai vir na camada que está escrito Party, tá? Vai abrir uma máscara aqui nesse item aqui, só você clicar nele. Abrir uma máscara. Segurando o Ctrl, você vai clicar em cima desse T do Sunset, tá? Aqui. Nota que selecionou o Sunset inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom. E com a máscara ativada, eu venho com o pincel. Aí eu tenho que diminuir o pincel agora. Nesse tamanho tá legal. Aqui com o preto ativado, que é para eu esconder, eu vou passar aqui por cima, somente dessa parte do P, para dar um efeito de que
esse trecho do P tá passando por trás aqui. Esse passa aqui por cima e depois ele passa por trás da segunda perna do U. Então, parece que tá penduradinho, né? Achei que ficou interessante, gostei disso. E estamos quase terminando. Tá, aí eu vou desativar aqui as réguas. Agora sim o Ctrl H para dar uma olhada, ver como que tá. Acho que tá faltando a data. A gente pode trabalhar agora a data. E eu vou manter, então, aqui a mesma fonte, tá? É uma dica minha. Eu não gosto muito de trabalhar mais de 2 fontes em uma arte. Acho que às vezes fica muito poluído. Então, vou colocar aqui a data dele, tá? Vou colocar uma data de 23 de novembro. Vou selecionar tudo, dar um Ctrl A enquanto tiver com a camada de texto aberta aqui. Vou voltar para Phantom, usar o branco. Phantom aqui entrou no Light Caps, tá? Aqui só foi 3 de novembro. Faltam 2 aqui. 23 de novembro. Puxei pra cá. Aí eu vou agora dimensionar esse texto de acordo com o logo, tá? Pra ficar harmônico tudo. Então, nota que o próprio Photoshop, quando você vai arrastando aqui, ó, por exemplo, aqui ele tá passando, né, do logo. Você, se puxar um pouquinho pra cá, ó, ele vai te mostrar uma régua, né, uma linhazinha ali, rosa, e você pode seguir por ela, tá? Que ele tá falando pra você que tá alinhado. Ela tá centralizada também, beleza. Agora vou trabalhar um pouco com o peso. Vou usar o Black Caps para dar uma diferenciada. E vou colocar o Black Caps também em novembro. Tá? Bom, então, colocando aqui, né, olhando aqui tudo, o Instagram ele tem aquele recurso de arrastar para cima, né? É claro que não está disponível para todo mundo, mas algumas marcas, algumas pessoas possuem este recurso porque elas têm mais de 10 mil seguidores. E esse é um requisito para hoje. Então vou aqui puxar essa setinha. E mesmo que o Insta já forneça, às vezes é legal a gente colocar uma outra setinha para dar uma reforçada, né? Então, coloquei ela, redimensionei, vou em sobreposição de cor, acho que o cinza não tá muito legal, e quero colocar um branco. Enfim, agora é aquela hora que a gente olha a arte, vê se falta alguma coisa, vê se tá tudo certinho. Eu vou fazer um experimento, né? Eu vou pegar o logo e vou colocar uma outra cor nele. Vou em sobreposição de cor. E eu quero usar esse mesmo rosa daqui. Acho que talvez pode ser um pouco diferente, né? Aí você tem que tomar cuidado para não brigar muito com o fundo. E também nem muito com a cor da roupa dele. Mas basicamente eu acho que ficou legal. Então tá aqui Sunset Party, a foto do Alok, o logo, a data e a setinha indicando para puxar para cima. É isso daí. Já tô indo. Bom, então tá aqui a arte aqui, né, pro Stories, Sunset Party. Aqui a foto do Alok, o logotipo dele, data, puxando essa setinha aqui pra cima.
Então, o tutorial de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. E deixa aquele like, comenta aqui, dá alguma sugestão, fala se eu te ajudei ou não. Beleza? Se tiver alguma dúvida, só usar aqui o campo do comentário. Pergunta pra mim que eu vou te responder assim que eu puder. Então é isso daí.